Uma das maiores buscas do ser humano, sem sombra de dúvidas, é o porquê que eu nasci? Qual é o meu propósito? Qual é verdadeiramente a razão da minha vida estar aqui? Afinal, a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem um propósito. Não há nada pior do que viver e não saber o porquê está vivo. De estar aqui nessa terra entendendo como se eu fosse um pedaço de carne que anda para lá e para cá, mas não sei o real sentido da minha vida. Fato é que tudo que foi criado e todos nós que fomos criados fomos feitos para o sucesso. Tudo aquilo que Deus fez na sua infinita sabedoria, Ele criou e idealizou para que desse certo. E Ele garantiu com que tudo aquilo que fosse necessário para que a gente possa cumprir o nosso propósito aqui na Terra, Ele colocou dentro de nós. Em uma pesquisa, o Dr. Myers Morrow disse que quando ele estudou, por exemplo, sobre a natureza, sobre a cor das folhas, das plantas, né, que ele olhava e ele entendeu que dentro da pesquisa dele existia alguns tipos de inseto que só enxergavam determinadas tonalidades de cores. E por isso existia-se plantas de diversas colorações para que garantisse o meio de subsistência daquelas espécies. Ou seja, Deus foi tão cuidadoso, tão perfeito na sua obra redentiva que ele já se preocupou e já fez tudo o que fosse necessário para que toda a sua criação desse certo. Você nunca vai ver um pássaro que não pode voar, você não vai conseguir ver um peixe que não consegue nadar, você não vai ver uma semente não florescer. Porque tudo aquilo que garante o sucesso já está dentro de cada um dos aspectos que foram criados por Deus. E muitas das vezes nós achamos que porque é com a gente, Deus errou. Deus não errou com a planta, Deus não errou com a semente, Deus não errou com as espécies. Se a gente olhar toda a natureza, todas as espécies, veja que tudo funciona no seu pleno propósito. E a única coisa, né, a única criação de Deus que vive deslocada daquilo que ele nasceu para fazer é nós, seres humanos. Nós conseguimos ter a capacidade de não entender, de fato, as escolhas que fazemos de um propósito de vida. E isso fica muito claro por quê? Porque definimos o nosso propósito em cima daquilo que dá um retorno financeiro. Logo, se isso não dá dinheiro, isso não é o meu propósito. Se isso não me dá isso, isso não é o meu propósito. Ou mais, nos movemos acerca daquilo que é imputado sobre nós para que a gente possa fazer. É o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu avô, enfim. As pessoas dizem, você vai fazer isso. Eu lembro que recentemente eu estava no consultório atendendo um paciente e ele foi com a avó dele e a avó dele que cria, né? Ele, porque acho que a mãe faleceu, o pai também faleceu, enfim. O garoto já tinha uma vida bem trágica. E eu tava atendendo ele e aí eu brinquei com ele. E aí, você já sabe o que você vai querer ser quando você tiver maior? Já tem uma direção? E prontamente ela estava sentada atrás na cadeira e ela já respondeu: ele vai ser o que eu quiser que ele seja. Ou seja, muitas das vezes a gente não ouviu isso propriamente dito, mas nos movemos acerca disso. Acreditando que o seu pai disse, nossa, você argumenta muito bem, por que você não faz direito? Por que você não faz isso? Por exemplo, a minha própria mulher, ela conseguiu errar nas escolhas das funções pelas quais ela sempre quis fazer e não fez. Por exemplo, ela foi fazer direito, mas não era o que ela queria. Ela foi fazer administração, mas não era o que ela queria. E o que ela queria? Ser professora. Mas quando foi mencionado o ato de que eu quero ser professora, isso não dá dinheiro. Ou seja, nós queremos definir e escolher um propósito acima daquilo que é rentável para nós. E acabamos nos esquecendo que tudo aquilo que precisa ter para que a gente possa ter sucesso já foi garantido por Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que todo criador, ele tem uma preocupação de fazer com que a sua criação funcione. Veja só, quando você compra um celular, qual que é a primeira coisa que você vê nesse celular quando você abre aquela caixa? Você vê um manual. E esse manual ele vai te dar instruções para que você possa utilizar aquele equipamento no seu ápice, na sua melhor performance. Só que muito de nós ignoramos esse tipo de manual. Muito de nós nem olhamos para esse tipo de manual. Porque se a gente lesse o manual, a gente conseguiria performar da melhor forma possível, entendendo o que precisa ser feito, o que não podemos fazer e quais são as escolhas e as decisões que precisamos tomar. O manual ele está muito
clássico ali, né? As primeiras folhas disse como usar o equipamento, as instruções de uso, como que você vai conseguir ter o máximo de eficiência. Depois ele diz o que não fazer. O que você não pode fazer? E ele te orienta tudo aquilo dali. E nas últimas páginas ele diz sobre a garantia daquele equipamento. Olha que interessante. O fabricante ele é tão convicto do sucesso daquele equipamento que ele vai dar a garantia. E ele diz, se você seguir todas as instruções e mesmo assim apresentar algum tipo de defeito, você pode enviar esse equipamento para a gente sem nenhum tipo de custo para você e que nós vamos tentar solucionar esse problema. Caso a gente não consiga solucionar, iremos mandar um aparelho novo para você. E olha que interessante, o fabricante ele nem te conhece. O dono da Apple, da Samsung, da Motorola, seja lá o que for, ele não te conhece. Você acha que ele é muito bonzinho em te devolver ou te dar um aparelho novo? E aí você pode pensar, mas isso é um direito meu. Veja só, mais do que um direito seu, é a reputação daquela fábrica, daquela empresa. Então, a gente precisa entender que eles, de certa forma, eles estão preocupados com a reputação dele. A reputação significa interesse no nome. Ou seja, ele te deu um manual. Esse manual tem todas as instruções. Manual significa a mente do criador no papel. E a reputação é a preocupação com o nome, o interesse que ele tem no nome dele. Então, se a gente vê que todas as coisas operam em uma determinada zona de excelência ou zona de genialidade, o porquê que isso não iria acontecer com a gente? Todas as coisas foram feitas para que consigam, de fato, viver o seu máximo da sua excelência. E nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade de conseguir viver isso. E quando eu não vivo o meu propósito, o que acontece? Quando a gente não está na direção do nosso propósito, do objetivo pelo qual nós fomos criados, nós vamos ter determinados tipos de distração, irritabilidade, confusão, sensação de impotência, sensação de improdutividade. E muitos de nós podemos entrar num processo de compensação. Veja, uma pessoa que trabalha, que vai para um emprego que ela não gosta, todos os dias ela levanta, vai fazer algo que ela não quer, em um emprego que ela não gosta, rodeado de pessoas que ela odeia. Essa pessoa nada mais está fazendo do que cometendo suicídio em gotas. Só que o que ela faz para poder compensar esse tipo de carga que ela fica carregando todos os dias, levantando para ir fazer aquilo que ela não deseja fazer? Entra num processo de compensação. Gasta mais do que ganha, por quê? Porque eu mereço. Eu trabalho tanto, eu mereço comprar isso. Eu trabalho tanto que eu mereço ter isso. Eu mereço fazer isso. E quando chega no final das contas, você está devendo muito mais do que você ganha. Porque o seu cérebro, como uma forma de compensar todo o esforço que você tem feito em comparação ao prêmio e ao benefício que aquele trabalho te entrega, não é prazeroso. Então ele precisa buscar algo fora. E quando eu vivo deslocado do meu propósito, é fatal que eu vou começar a desenvolver determinados tipos de compensação. Ou, quem não vive com um propósito se move por propostas. Ou seja, tudo aquilo que é apresentado para você vai ser muito grandioso, porque todas as propostas, elas vão mover em você. Pessoas que não têm um propósito se movem por qualquer proposta. E qualquer proposta que tenha a facilidade na execução de algo. 10 coisas para você fazer isso, 30 coisas para você fazer aquilo. Ganhe não sei quanto fazendo trabalho em casa sem saber ligar um computador. Faça isso, faça aquilo outro. Ou seja, a gente começa a deixar-se corromper por aquilo que de fato não faz nenhum sentido para a nossa vida. Viver o propósito é a certeza de que o propósito vai conseguir dar a você algo que ninguém vai conseguir te dar, que é poder. Poder de realizar, poder de você chegar na sua zona de genialidade. A zona de genialidade é onde tudo conspira. A zona de genialidade é onde até mesmo o seu erro serve de grande aprendizado. Até mesmo o seu erro traz benefícios para você. Viver na sua zona de genialidade é viver em harmonia com aquilo que de fato você nasceu para fazer. Veja, se a gente olhar determinados tipos de atleta, César Cielo, será que ele consegue, sei lá, talvez fazer uma cirurgia? Não, por quê? Porque existe um lugar no mundo, existe algo que foi atribuído a você. Por quê? Porque Deus ele não começa do começo, ele começa do fim para o começo. Então lá em Jeremias diz, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro que você espera. Ou seja, Deus tem planos acerca de mim e de você.
Só que o que às vezes atrapalha os planos de Deus é a dificuldade que temos de reconhecer o propósito pelo qual nós estamos aqui. E muitas das vezes a gente diz que se isso aconteceu foi porque Deus quis. Se isso está desse jeito é porque Deus quis. Deus sabe de todas as coisas. Deus isso. Sim, de fato, Deus sabe de todas as coisas. Mas será que isso não é apenas uma justificativa para que você não assuma o poder e as rédeas da decisão da sua própria vida? Muitos de nós precisamos entender, Deus tem planos acerca de nós, Ele tem propósitos acerca de nós. Mas veja, eu tenho 3 filhos e eu tenho planos acerca dos meus filhos. Só que ter planos não significa que eles vão se cumprir. Porque entre os meus planos e o querer que esses planos se cumpram na vida do meu filho, existe um processo que ele vai percorrer de processos de tomadas de decisão. Ou seja, eu quero algo, mas quem vai decidir é Ele. Ou seja, Deus escreveu algo para mim e para você, mas quem decide viver aquilo somos nós. Ou seja, Ele diz, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. E muitos de nós temos essa ideia de determinismo, né? Que se isso é assim, tem que ser assim. Maktub, está escrito, está determinado. Veja, isso não significa, não tem a ver, na verdade, com o que o próprio Criador disse. Eu tenho planos para você. Eu tenho planos. Ele disse, eu não tenho algo que eu já sei, que é assim, que você não vai desviar nem para lá e nem para cá. Você tem que fazer isso. Não, eu tenho planos acerca de vós. Só que entre o cumprimento dos planos, há o nosso processo de tomada de decisão. E viver uma vida sem propósito é viver deslocado daquilo que você nasceu para fazer. Eu costumo dar esse exemplo. O que é estar deslocado? É como se um membro seu estivesse fora do lugar. Imagina o seu ombro fora do lugar. O que gera o ombro fora do lugar? Perda de função. É a primeira coisa, eu não consigo me mexer. E dor. Ou seja, não viver aquilo que você nasceu para viver te gera dor. Não viver aquilo que você nasceu para viver te gera uma impotência, te gera uma perda de funcionalidade. Já reparou o quanto você está sempre cansado, o quanto você está sempre irritado? E muitos ainda se conformam, não, talvez a minha vida era só realmente cuidar dos meus filhos. E olha, excelente isso. Isso é muito importante, é um grande propósito, mas talvez aquilo que você foi chamado para ser é algo maior, é algo grandioso, além de cuidar dos seus filhos. Certa vez eu disse para minha esposa assim, imagina o seguinte, você chegando diante de Deus, Deus senta com você e abre, uma tela na sua frente. E Ele começa a mostrar uma mulher para você. Ele começa a mostrar uma mulher incrível, que impactou centenas e milhares de pessoas, que ajudou, que realmente impactou uma geração, que foi uma pessoa que se dedicou em ajudar o próximo, que amou, que foi honesta, que teve princípios, que teve grandes desfrutes, que teve grandes conquistas, que conseguiu grandes coisas. E ele mostra toda essa cena na sua cabeça. E quando termina, você fala, nossa, que pessoa incrível. E ele diz, essa foi a pessoa que eu planejei você para ser. Mas você não conseguiu exercer de fato aquilo que você nasceu para ser. Por quê? Porque você ouviu muito mais propostas do que o seu próprio propósito. Às vezes, as vozes ao nosso redor sempre querem determinar ou imputar algo sobre nós, a qual nós devemos fazer, e nós ignoramos aquilo que nascemos para fazer. Te pergunto, você está sendo aquilo que você nasceu para ser ou aquilo que dá para ser? Porque aquilo que dá para ser não é nem de perto aquilo que você nasceu para ser. E sim, eu acredito que todos nós temos um grande propósito e um grande plano, e é de fato grandioso. Porque se o Criador, ele investiu ali o tempo em nos criar, em criar um plano, eu sei que nem eu nem você fomos um erro, nem eu e você somos uma pessoa que vamos ficar andando aqui na Terra como se nada tivesse acontecendo, como se eu não tivesse excelência em nada, aonde eu vou eu paro, eu não me importo com mais nada. Ou seja, aquele que não busca a vida que sonha em viver precisa aceitar a vida que vier. Então, Vinícius, como que eu faço para que eu possa entender um pouco mais do meu propósito? Ou quais são as chaves que eu posso analisar e refletir e pensar sobre isso acerca do meu propósito? Eu separei algumas aqui que foram coisas que, de fato, me ajudaram muito na minha vida no processo de direção do meu propósito.
Eu, durante um tempo, tive uma grande crise acerca do propósito. E veja, às vezes tá indo tudo bem na sua vida. Talvez você não tenha tanta dívida, você mora num lugar legal, você tá com saúde, seu filho tá com saúde, a sua família tá tudo bem, e aí você parece que, tipo assim, tá tudo certo, mas e aí? É isso? É isso? Não tem algo a mais? Existe um desejo ardente dentro do nosso coração? Ajudar pessoas, ajudar empresas, ajudar famílias, cantar, dançar, tocar. Ou seja, existe algo dentro das suas zonas de genialidade, né, das suas multi-inteligências, que você nasceu para fazer. Existe um lugar para você. E eu fiquei durante um tempo relutando sobre isso. Então eu comecei a me dispersar em direções ao qual eu não deveria estar. Ou seja, quando eu não tenho um propósito, eu não tenho uma direção. Se eu não tenho uma direção, eu não consigo concentrar os meus esforços em algo que vai me gerar resultado. Por isso trabalho tanto e tenho um pouco resultado. Por isso trabalho tanto e me irrito tanto. Quando eu estou na minha zona de genialidade, o meu trabalho já não é mais um sacrifício. Ele é algo de fato que flui de maneira natural. Vinícius, e o que eu preciso? Eu anotei. O primeiro ponto que você precisa trabalhar, a primeira chave que você precisa virar para realmente, de fato, começar a caminhar na direção do seu propósito é silenciar as vozes. Você precisa silenciar as vozes. As vozes que te dizem, mas você vai fazer isso? Mas é isso mesmo? O que você acha sobre isso? Ou seja, quando eu não vou ter a convicção daquilo, eu vou ser pego pelas dúvidas que as pessoas vão imputar sobre mim. E quando eu tenho dúvida, eu tenho medo. E quando eu tenho medo, eu tenho ansiedade. E se eu tenho ansiedade, eu não vou agir. Silenciar as vozes. Chegar no momento de você com você. Pare de compartilhar sonhos com quem não vai viver com você. É muito difícil quando você fala dos seus sonhos para uma pessoa que não consegue enxergar aquilo que você está enxergando. Existem coisas que somente você vai enxergar. Por quê? Porque foi dado a você. Se fosse para outra pessoa, tinha dado para outra pessoa, não para você. Então, silencie essas vozes. Silencie essas vozes. Ponto número 2. No que você é bom? No que você faz que você sente que, cara, isso aqui eu faço diferente. Eu cozinho diferente. A comida que eu faço é diferente. A maneira com que eu faço tal coisa é diferente. Se pergunte isso. O que eu faço de diferente? Vinícius, eu não faço nada. Nada. E eu não sirvo pra nada. Faz sim. Tem sim. É porque você tá tão cheio das vozes que você não consegue se ouvir. Você tá com um olhar tão distorcido que você não consegue se ver. Porque, como eu te disse, o nosso sucesso é importante para o Criador. Assim como é importante para o Criador que o celular funcione, é importante para o nosso Criador que o nosso sucesso aconteça. Porque já foi desenhado, já foi determinado. Você é bom em algo. Você é bom em algo. Terceiro ponto. Se dinheiro não fosse o problema, qual atividade você faria? O que você faria? O que você faria? Mesmo de graça. Cara, isso aqui eu faria de graça. E veja, às vezes a gente se perde muito com isso. Eu lembro que eu estava fazendo faculdade de odontologia. Eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de ensinar. Sempre gostei. Só que isso não era algo que eu conseguia enxergar. As pessoas diziam, nossa, você fala bem, você ensina bem, você é isso, você é aquilo. E eu falava, não, eu não quero isso. E eu lembro que eu fui dar uma palestra em Belo Horizonte e quando eu desci dessa palestra, eu acho que eu estava no 4º ano da faculdade. No 4º ou 3º ano da faculdade. Eu desci da palestra e na hora que a gente estava indo embora, eu virei pra Andressa e falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu lembro desse dia, perfeito, foi marcante. Estar ali, naquele palco, com 200 pessoas na minha frente e saber que a minha história de vida ou aquilo que eu carregava era importante e talvez era uma chave que alguém precisava virar, que estava sentado ali e que o curso da sua vida seria diferente, que o impacto que essa pessoa teria na vida foi algo diferente, receber o carinho das pessoas quando eu desci do palco, as pessoas chorando, as pessoas me abraçando, foi algo realmente extremamente uau. E eu disse pra ela assim, eu faria isso de graça. E, por incrível que pareça, eu fiz algumas vezes. Ou seja, se dinheiro não fosse o problema, o que você faria? O que você faria? Né? Vamos lá.
Silencia as vozes no que você é bom, se o dinheiro não fosse o problema. Quarto, o que as pessoas olham para você e reconhecem? O que as pessoas próximas de você reconhecem? Nossa, você é bom nisso. Nossa, você faz isso aqui diferente. Porque normalmente a gente tende a menosprezar aquilo que nós temos de diferente. Não, isso aqui pra mim, não, isso aqui não é nada não. A pessoa, não, cara, você fez isso. Não, isso aqui... Ou seja, a gente menospreza. Por quê? Porque a gente acredita que o nosso propósito é algo que quando acontecer, bum, toda a nossa vida vai mudar. Lembre do que eu te disse. Lembre do que eu te disse. Tudo aquilo, né, que precisa na sua vida para que você viva o seu propósito já está em você. Às vezes a gente tem essa ideia de descobrir o propósito, é como se o propósito ele tivesse tampado. E eu preciso descobrir para olhar o que tem. Quando na verdade eu só preciso olhar para mim e entender isso que eu estou mostrando para vocês. Silenciar as vozes, no que eu sou bom. Se o dinheiro não fosse o problema, o que eu faria? O que as pessoas olham para mim e reconhecem como um ponto positivo? As pessoas falam, cara, isso você faz bem. Nossa, isso daqui você faz diferente. Esses questionamentos vão começar a levar você em uma direção. Existe uma outra chave que diz assim, o que te irrita? O que te irrita? O que você fica irritado? O que você fica indignado? O que te entristece? Quando você olha para o mundo, você vê algo que te entristece, algo que te irrita. Aí você fala, poxa, tal coisa, X coisa, Y coisa, eu não vou falar para não poder conduzir aí a sua resposta. Ou seja, aquilo que te irrita, aquilo que te entristece é justamente aquilo que você deve se levantar para resolver. Você está entendendo? Por quê? Porque aquilo gera um impacto em você. E se gera um impacto em você, você precisa se levantar e resolver aquilo dali. A gente precisa começar a viver a vida de uma forma intencional. Viver a vida de propósito com propósito. Porque quando a gente não tem um propósito, a gente não tem direção. E se eu não tenho direção, eu não sei por que eu vou levantar amanhã. Quais são as suas motivações? Ah, eu tenho que pagar boleto. Nossa, você acha que a sua vida se resume nisso? Você acha que realmente, de fato, você veio aqui na Terra somente para isso? Ou você acha que talvez você foi um erro? Ou você acha que Deus errou logo na sua vez? Deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas há muitos anos atrás, o trigo, ele só existia no Oriente Médio. Só tinha trigo no Oriente Médio. Em nenhum lugar mais no mundo tinha. E aí o que aconteceu? O passarinho, ele vinha, comia ali a semente e voava e fazia cocô em outro lugar. Ou seja, o passarinho, ele tem uma questão no intestino dele que faz com que a semente ela não se destrua. Então ele leva e vai cair na outra terra. Ele leva e hoje a gente tem trigo em todo o mundo. Ou seja, se Deus ele se preocupou com o intestino de um passarinho, com a cor de uma flor, com a cor de uma árvore, se ele realmente fez isso de forma estratégica, o porquê que com você não é assim? O porquê que na sua vez vai estar errado? Às vezes você olha, Vinícius, mas eu quero resolver isso, mas eu acho que eu não consigo resolver isso. Deixa eu te falar. Se você tem esse desejo ardente no seu coração, se você entendeu isso daqui que eu te expliquei, você precisa entender o seguinte, tá? Toda visão traz a provisão. O que você está querendo dizer, Vinícius? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Deus nunca vai exigir de você aquilo que Ele mesmo já não tenha colocado em você. Ele nunca vai fazer isso. Como assim, Vinícius? Vamos lá. Deus nunca vai exigir de uma bananeira que ela dê maçã. Ele nunca vai fazer isso. Deus não vai ter a bananeira, ele vai falar assim, essa bananeira tem que dar maçã. Ou tem que dar laranja. Ele não vai fazer isso. Deus não exige de nós aquilo que Ele mesmo já não tenha colocado em nós. O seu propósito e o seu sucesso é importante para Deus. Porque o nosso sucesso revela a criação. Já viu algumas coisas que vocês verem? Tem um show de talentos e você vê aquelas pessoas cantando. Você fala assim, meu Deus, isso é o propósito. Existem pessoas que nem acreditam em Deus e quando vê uma pessoa manifestando o seu talento e o seu propósito, elas... Meu Deus! Já viu isso? Que arranca o suspiro. As pessoas olham e falam... Ou seja,
quando uma pessoa vive o propósito, até aquele que não conhece a Deus clama e reconhece o Criador. Eu e você precisamos ser assim. As pessoas olharem e ver a gente operando em uma zona de genialidade, ao qual eles vão conseguir ver através das nossas ações aquele que de fato nos criou. Ou seja, o seu sucesso é importante para Deus. O seu sucesso é importante para Deus. Ele está mais comprometido com o seu sucesso do que você. Só que muitos de nós começamos a ouvir aquilo que não era para ouvir. Começamos a dar importância àquilo que não era para dar importância. Começamos a cuidar daquilo que as outras pessoas querem. E acabamos esquecendo de viver a nossa própria vida. Veja, no final da sua vida, vai ter 2 datas e um traço. Lá na sua lápide, 2 datas e um traço. Vai ter a data a qual você nasceu e a data pela qual você morreu. E esse traço, esse ato, representa a sua vida. Se você só tem uma vida para viver, o que você tem feito da única vida que tem? Se você só tem uma única vida para viver, o que você tem feito da única vida que tem? Eu espero que você tenha chegado até o final desse vídeo e eu gostaria muito de que você comentasse aqui embaixo o que esse vídeo representou para você. Ou melhor, quais são as ações que você vai fazer hoje para que de fato você consiga viver na sua zona de convergência. Para que você realmente consiga viver a plenitude daquilo que você foi criado para fazer. Você não foi um erro, você não foi uma obra do acaso, você foi planejado e idealizado por aquele que te criou e o teu sucesso é importante para ele. Se você só tem uma única vida para viver, o que você tem feito da única vida que tem?